Bem, pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando, nesse período de suspensão das aulas presenciais nas universidades, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise do princípio da razoável duração do processo. Embora o estudo dessa matéria interesse a todos os profissionais da nossa área, eu lembro que esse vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os nossos alunos do terceiro semestre da Faculdade de Direito, pois é nesse período que eles estudam a disciplina de Teoria Geral do Processo e, dentro dela, os princípios fundamentais de direito processual. A propósito, nas nossas aulas anteriores, nós já havíamos examinado o conteúdo dos seguintes princípios: princípio do devido processo legal, princípio do acesso à jurisdição ou da inafastabilidade dela, o princípio da ação, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o princípio do juiz natural, o princípio da publicidade dos atos processuais, o princípio da isonomia ou da igualdade e agora, então, o princípio da razoável duração do processo. Com efeito, eu já começo com uma primeira observação a respeito dele. O referido princípio tem assento constitucional e se acha expresso no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que garante o seguinte: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Pois bem, este inciso 78 não se encontrava na redação original da Constituição Federal de 1988. Na verdade, o referido inciso foi introduzido no artigo 5º apenas no ano de 2004, por uma emenda constitucional de número 45, e que depois se tornou popularmente conhecida como Emenda da Reforma do Poder Judiciário. Porém, o fato de essa garantia constitucional haver sido criada posteriormente não a torna menos importante. Mesmo porque o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal é categórico ao prever o seguinte: os direitos fundamentais previstos no artigo 5º têm aplicação imediata. Isso significa que desde dezembro de 2004, nós, os jurisdicionados, podemos exigir do Estado que a tramitação dos processos se desenvolvam dentro da mencionada razoável duração, ok? Mas, além disso, e pela análise da nossa literatura, nós também sabemos que as garantias fundamentais, as garantias constitucionais, têm eficácia plena. Logo, a aplicação delas, além de imediata, é total, independentemente de norma infraconstitucional que possa vir a discipliná-las com uma maior riqueza de detalhes. Portanto, independentemente de haver ou não nos códigos processuais e nas outras legislações processuais previsão expressa para essa razoável duração do processo, ela se tornou exigível porque de aplicação imediata e eficácia plena desde dezembro de 2004, ok? Bem, mas é bem verdade que o nosso Código de Processo Civil de 2015 acabou encampando expressamente a razoável duração do processo em seu artigo 4º, dentre as normas fundamentais de direito processual civil. E lá, no citado artigo, está previsto o seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Qual é o significado dessa previsão do Código de Processo Civil? Veja, independentemente do tipo de atividade jurisdicional
desenvolvida pelo juiz ou pelo tribunal. Independentemente do tipo de processo judicial que esteja se desenvolvendo, independentemente do procedimento aplicável ao respectivo processo e independentemente da instância por onde ele tramita, em todo caso, é exigível a razoável duração do processo. Mesmo porque o referido artigo 4º não fez qualquer ressalva no tocante a ela. Na verdade, ele é bastante enfático ao dizer que as partes têm o direito de obter em tempo razoável não só a atividade cognitiva e de resolução de conflitos de interesses, como também a atividade satisfativa dos direitos que lhes são reconhecidos, quer no processo judicial, quer em virtude de algum título executivo extrajudicial. Portanto, estejamos nós em processo de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, em processo de execução, em primeira instância ou em grau recursal, em todo caso, é exigível a razoável duração do processo. Ok? Bem, mas no que consiste exatamente essa razoável duração do processo? Se vocês fizerem uma análise da Constituição, ou mesmo do Código de Processo Civil, não encontrarão nessas legislações nenhuma regra objetiva e específica conceituando ou definindo o que é a razoável duração do processo. Na verdade, a resposta a essa pergunta é fornecida pela nossa literatura, isto é, pela doutrina em geral de direito constitucional ou de direito processual. E boa parte dessa literatura vai dizer o seguinte: a razoável duração do processo encampa a ideia de que os processos judiciais tenham uma tramitação breve, porém eficiente, de modo a que a atividade jurisdicional deva ser realizada em tempo de proteger adequadamente o direito submetido à apreciação do Poder Judiciário, sem risco de esse direito perecer e de haver o esvaziamento da utilidade do processo. Em síntese, o processo judicial brasileiro, assim também o processo administrativo, deve se desenvolver em um tempo compatível com a proteção justa e adequada do direito que está sendo submetido à apreciação do Poder Judiciário, sem expor esse direito a risco de perecimento em razão da demora e sem correr o risco de esvaziar a própria utilidade do processo. Perfeito? Eu reconheço que essa ideia é um pouco teórica, nem tanto objetiva, e de difícil verificação ou aplicação na prática. E por isso trago aqui, para conhecimento de vocês, 3 critérios sugeridos pela Corte Europeia de Direitos Humanos para a verificação da existência ou da inexistência da razoável duração do processo em um caso específico. E quais são os 3 critérios que a Corte Europeia de Direitos Humanos sugere para essa verificação? Primeiro critério, deve-se observar a complexidade da causa submetida à apreciação do Poder Judiciário. Segundo critério, deve ser analisado o comportamento dos litigantes e dos respectivos procuradores, isto é, dos advogados e profissionais que assistem as partes no processo. Terceiro critério, deve ser examinada a atuação dos órgãos judiciais e dos auxiliares da justiça que funcionaram em um processo específico. Tudo isso por quê? Para verificar se há normalidade ou anormalidade na atuação dos litigantes, dos procuradores,
dos órgãos jurisdicionais, dos auxiliares da justiça e qual é o grau de complexidade da causa submetido à análise do Poder Judiciário. Deve ser assim porque nós sabemos que as causas mais complexas tendem a ter uma duração maior no Poder Judiciário, ao passo que as causas menos complexas ou de baixa complexidade tendem a ser resolvidas em um prazo mais curto. Em segundo lugar, nós precisamos observar, como mostrei, o comportamento dos litigantes e dos seus procuradores, para verificar, por exemplo, se eles cumpriram todas as determinações judiciais, se esses cumprimentos ocorreram dentro do prazo previsto em lei, ou então por aquele definido pelo juiz, se os litigantes e seus procuradores se comportaram ou não segundo a boa-fé objetiva que se exige dentro do processo, se eles provocaram ou não incidentes processuais, se esses incidentes processuais provocados pelas partes e por seus procuradores eram fundados ou infundados, se os litigantes e seus advogados manejaram ou não recursos, e se manejaram, se esses recursos eram ou não protelatórios. Deve-se examinar também se os juízes e tribunais cumpriram os prazos que estão previstos em lei, se os auxiliares da justiça, a exemplo do escrivão, do oficial de justiça, do perito, do tradutor, do intérprete, do conciliador, do mediador, se todos eles desenvolveram suas atividades dentro do prazo que a lei estabelece, ou então, segundo aquele tempo fixado pelo juiz, para desse contexto extrair uma análise, uma conclusão, melhor dizendo, se aquele processo teve um desenvolvimento anômalo, excessivamente demorado, ou se então, se o desenvolvimento dele ocorreu dentro de um prazo razoável. Ok? Essa, penso eu, é a ideia central relacionada à razoável duração do processo. Mas isso já nos remete a uma próxima indagação. E qual é? Vamos imaginar que, num caso concreto, nós façamos a análise desses três critérios sugeridos pela Corte Europeia de Direitos Humanos e que a nossa conclusão nos leve à constatação de que a atividade jurisdicional se desenvolveu de maneira anômala, excessivamente demorada e que essa demora não tenha justificativa, senão, possivelmente, uma desídia do juiz ou de algum auxiliar da justiça. A pergunta que fica é a seguinte: será que o jurisdicionado que sofreu dano material ou moral em razão da demora excessiva e injustificada na tramitação do processo tem o direito de ser indenizado? Na minha percepção, a resposta é positiva. E nós já afirmávamos essa resposta desde o ano de 2002, por ocasião da publicação do nosso primeiro livro, cujo título é o seguinte: A responsabilidade patrimonial do Estado pela atividade jurisdicional. Perfeito? Mas, independentemente do que a gente tenha escrito no passado, é bom lembrar que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, estabelece o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, ressalvado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Foi justamente invocando essa previsão constitucional do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal que o Tribunal de Justiça do Acre emitiu um acórdão ao julgar um recurso de apelação civil, reconhecendo o direito do jurisdicionado a uma indenização por dano material e por dano moral decorrente da demora excessiva e injustificada na tramitação de um determinado processo. Para aqueles que quiserem consultar, eu vou dizer aqui qual é o número da apelação civil e aí vocês conseguem encontrar, pesquisando aí na internet,
o conteúdo desse acórdão. Vamos lá? A apelação civil é de número 2009-003074-9 do Tribunal de Justiça do Acre. E lendo o referido acórdão, vocês verão que o fundamento para a responsabilidade patrimonial do Estado pela demora excessiva e desarrazoada na tramitação do processo é justamente o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que representa um núcleo do nosso trabalho doutrinário realizado lá no ano de 2002. Ok? Bom, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria, entretanto, de lembrar a vocês mais alguns aspectos relacionados à razoável duração do processo. E quais são eles? Vamos recapitular um pouquinho aqui. O inciso 78 do artigo 5º garante o seguinte, lembra lá: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Quando a Constituição Federal prevê essa garantia, ela, na verdade, emite um duplo comando. Um comando para o legislador disciplinar o processo e dotá-los de meios que garantam a sua razoável e célere duração, bem como um comando para juízes e tribunais, que são aqueles órgãos incumbidos na prática de fazer o processo se desenvolver segundo esse valor constitucional. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 meios legais que vão buscar imprimir não só a razoável duração do processo, mas garantir meios de sua tramitação célere. E quais são eles? Observe lá em primeiro lugar. A Lei 11.419 de 2006 foi aquela que disciplinou a informatização do processo judicial. E com qual objetivo? Simplificar a movimentação dele, a comunicação dos atos processuais e, dessa maneira, imprimir maior celeridade no desenvolvimento desses processos. Segunda, em 2015, foi criado um novo Código de Processo Civil. E dentro do novo Código de Processo Civil, nós encontramos um conjunto de técnicas processuais de simplificação da atividade das partes, mas também daquelas que incumbem ao Poder Judiciário. E uma das principais simplificações que eu gostaria de destacar a vocês é a seguinte: o nosso novo Código de Processo Civil prestigiou uma antiga técnica de sincretismo processual. E no que consiste basicamente essa regra, essa técnica? Numa mesma relação processual, hoje o juiz e o tribunal conseguem realizar 3 diferentes atividades. A atividade provisória, que consiste no exame e no deferimento, se for o caso, das tutelas provisórias cautelar, antecipada e de evidência. Na mesma relação processual, ou seja, no mesmo processo, juízes e tribunais conseguem realizar uma atividade de cognição da lide existente entre as partes e de acertamento do direito entre elas, mediante a emissão de decisões definitivas. E ainda, dentro do mesmo processo, juízes e tribunais conseguem desempenhar uma atividade de satisfação, de realização prática do direito que foi reconhecido em favor de qualquer das partes. Portanto, a ideia é de que numa só relação processual consiga-se realizar atividades jurisdicionais que, ao tempo do CPC de 1973, eram realizadas de maneira compartimentada e em processos distintos. Basta lembrar que no Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos lá 3 modalidades de processo. Quais eram elas? O processo cautelar, o processo de conhecimento e o processo de execução. Cada qual dotado de uma finalidade própria e só sua, inconfundível
com as finalidades das demais espécies de processo. O novo Código de Processo Civil, na linha do que fizeram algumas reformas realizadas no CPC de 73, prestigiou justamente o contrário, o sincretismo processual, para possibilitar que juízes e tribunais realizem 3 atividades distintas dentro do próprio processo. E quais são essas atividades? Uma vez mais, a atividade de análise dos pedidos de tutela provisória, a atividade cognitiva e de acertamento dos conflitos de interesses, mediante a emissão de decisões definitivas, e, finalmente, a atividade satisfativa ou executória das decisões emanadas do Poder Judiciário ou de obrigações contidas em títulos executivos extrajudiciais. Bem, em terceiro lugar, eu chamo a atenção de vocês também para a previsão contida no artigo 12 do Código de Processo Civil, que trata da ordem cronológica dos julgamentos a serem proferidos por juízes e tribunais. Se vocês forem no artigo 12 do CPC, verão que, em regra, a ordem dos julgamentos a serem realizados por juízes e tribunais deve seguir a ordem de conclusão dos autos para os respectivos juízes e tribunais, de modo a que não possa juiz ou tribunal escolher livremente quais casos decidirão em primeiro lugar e quais deles ficarão para julgamento mais tarde. À medida com que juízes e tribunais recebem os autos em conclusão para a emissão de sentenças e de acordos, eles devem, em regra, seguir justamente essa ordem cronológica de recepção dos autos, proferindo dentro dessa ordem as decisões judiciais. Entenderam? Esses são, apenas a título de exemplo, alguns meios que buscam a garantia da celeridade e da razoável tramitação dos processos judiciais. E eles, por sua importância, são dignos de nota aqui nesse vídeo. Legal? Bem, para não tornar esse vídeo mais longo, portanto, mais demorado e cansativo para vocês, eu encerro por aqui. Mas me comprometo a voltar em breve com outros vídeos, completando a análise desse e de outros assuntos que interessam a teoria geral do processo. Legal? Obrigado pela atenção, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem aí o seu like, né? E se houver dúvida também a respeito daquilo que a gente procurou explicar, por gentileza, mande para nós as suas dúvidas e a gente vai procurar sanar todas elas. Legal? Obrigado pela atenção e até a próxima.